Oi, gente, vamos então a mais uma aulinha de ecologia. Aula de hoje, então, relações ecológicas harmônicas interespecíficas. Bom, relembrando os conceitos, então, relações ecológicas são as relações, interações que os organismos, os indivíduos, os animais e todos os demais seres vivos têm entre si, tá? Bom, relações ecológicas harmônicas quer dizer, então, que não há prejuízo para as espécies, ou há benefícios ou neutralidade ou indiferença que nós falamos. E relações ecológicas interespecíficas quer dizer que são entre indivíduos de espécies diferentes, certo? Como exemplo dessas relações, nós temos mutualismo, protocooperação, inquilinismo e comensalismo, tá? E agora nós vamos usar, por exemplo, alguns outros termos. Nós vamos usar o sinal de mais e menos ou zero para indicar, então, benefício, prejuízo ou neutralidade. Então, quando eu falo de mutualismo, ambas as espécies são beneficiadas. Quando eu falo de protocooperação, mesma coisa. Ambas as espécies são beneficiadas, mas inquilinismo e comensalismo, uma espécie é beneficiada e a outra não interfere em nada, ou seja, há um caso aqui de neutralidade, assim como no comensalismo. Uma espécie é beneficiada e a outra é neutralizada, que a gente diz, é indiferente, não sofre nenhum prejuízo, certo? Então, vamos lá. Primeira relação, então, mutualismo. Bom, neste tipo de relação, então, entre duas espécies, dois indivíduos de espécies diferentes, tá? E essas espécies, ambas se beneficiam, por isso que a gente coloca os dois sinais de mais, tá? Aqui é dito uma associação obrigatória. O que quer dizer isso? Que essas espécies não conseguem viver separadamente. Se elas se separam, elas não sobrevivem. Então, uma associação dita obrigatória. E como exemplo, nós temos líquens, ruminantes, cupins e as tais micorrizas. Os líquens, então, é uma associação entre fungos e algas, ou cianobactérias e fungos, tá? Aqui, na qual, então, as cianobactérias ou as algas, elas vão realizar a fotossíntese. Fotossíntese para obter, então, matéria orgânica. Fotossíntese, então, a conversão da energia luminosa e energia química. Essa matéria orgânica vai servir de alimento, de nutriente para o fungo. E o fungo, por sua vez, vai conseguir, então, a questão da absorção de água e outros nutrientes e proporcionar um meio adequado para essa alga ou cianobactéria, certo? Então, uma relação mutualista. Se eu separo os dois, eles não conseguem sobreviver, porque um fornece subsídio para o outro, certo? Bom, temos outros exemplos também de, por exemplo, os mamíferos herbívoros. Há exemplos ruminantes. Estes ruminantes, por exemplo, boi, vaca, em seu sistema digestório, em seu tubo digestório, há bactérias. Essas bactérias, então, elas conseguem produzir a enzima lactase, que digere a lactose e assim auxiliando esses mamíferos herbívoros na digestão da sua alimentação. Nós temos os cupins também, que em seu trato digestório há protozoários, que também auxiliam na digestão da celulose. Então, tanto os ruminantes como os cupins, então, tanto as bactérias que vivem no trato digestório dos ruminantes, quanto os protozoários que vivem aqui no sistema digestório do cupim, eles recebem abrigo,
proteção e suprimentos constantes, tá? E para esses seres vivos é fundamental a digestão, então, da celulose por conta da produção de celulase das bactérias e protozoários, tá? Outro exemplo são as micorrizas. Mico vem de fungos, tá? E risas, raízes. Então, em algumas raízes de plantas, há fungos que auxiliam aí também nessa troca de alimentos, por exemplo, necessária à sobrevivência. Nessa história das raízes, nós podemos também elencar a questão de algumas bactérias do gênero Rhizóbio, que vive juntos a raízes de plantas leguminosas, por exemplo, feijão, vagem e tudo mais. Essas bactérias ajudam no ciclo, então, do nitrogênio, para a fixação do nitrogênio, certo? Seguindo, protocooperação. Aqui nós temos também benefícios para as duas espécies, tá? Bom, ambas as espécies se beneficiam, mas aqui nós não temos uma associação obrigatória. Aqui não. Essas espécies conseguem sim sobreviver separadamente. Nós temos então o exemplo de peixes e, por exemplo, anêmonas, tá? Nós temos, ou melhor, um crustáceo, não peixe, um crustáceo e anêmonas, tá? Esse crustáceo, ele não tem uma concha, ele não é envolvido por uma concha, então ele é auxiliado pelas anêmonas, tá? Como uma forma de proteção. Essas anêmonas têm células urticantes, o quinidócitos, tá? Que afugentam predadores, por exemplo. E o paguro, né? Esse crustáceo consegue se locomover com melhor facilidade, explorar os ambientes e tudo mais. Bom, outro exemplo que nós temos aqui são aves e mamíferos, por exemplo, a ave dita anu e búfalo ou rinoceronte, que essas aves, então, elas se alimentam de carrapato que estejam no dorso, nas costas desses animais. E esses animais, então, se livram desses parasitas e essas aves obtêm o seu alimento. Outro exemplo também é o crocodilo e o tal pássaro palito. O crocodilo, então, ele fica com a sua boca aberta e esse pássaro palito se alimenta de restos alimentares que estejam aqui na boca dele. O pássaro obtém o seu alimento e o crocodilo tem aí uma escovação de graça, vamos dizer assim, né? Bom, seguindo, inquilinismo. Aqui nós já temos então uma relação na qual há benefício para uma espécie e neutralidade para outra, tá? Por isso que a gente representa assim pelo zero. Bom, no inquilinismo, a relação ecológica é exclusivamente para a questão de abrigo e proteção. Então, a espécie que se beneficia se chama a espécie dita inquilina. Tá? E como exemplo, nós temos então vários tipos de peixes, por exemplo, que se abrigam em recifes de corais, esponjas, colônias de esponjas, pepino do mar. Pepino do mar é essa estrutura aqui, ó, tá? Pepino do mar, na qual o tal peixe agulha se aproveita e se abriga aqui dentro dele. Outro exemplo que nós temos também é o tal do epifitismo, aqui no inquilinismo. Epifitismo é com relação às plantas epífitas, que se apoiam, se alojam, ou melhor, recebem suporte em plantas maiores, em árvores maiores. Aqui nós podemos dar o exemplo das bromélias e das orquídeas, que são plantas epífitas, se apoiam aqui no tronco das árvores, consegue obter luz, a energia do sol, e para essa árvore aqui é indiferente, tanto faz ela ali, não há prejuízos. Bom, e essa última relação ecológica
comensalismo. Aqui também nós temos benefício para uma espécie e neutralidade para outra. E a aproximação dessa relação ecológica, então, é por conta de alimentação. A espécie beneficiada, então, é a espécie dita comensal. E aqui nós temos como exemplo o tubarão e a rêmora. A rêmora é um peixe, então, que ela possui ventosas na sua região dorsal que se fixam ao tubarão. Com isso, ela consegue ficar próxima ao tubarão e o tubarão, quando vai caçar as suas presas, né? Quando ele está na sua caçada, ele pode, porventura, deixar escapar alguns restos de alimentos. E esses alimentos vão ser aproveitados, então, pela rêmora. Então, aqui uma relação ecológica específica com relação à alimentação, certo? Então é isso, espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.